Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos do artigo 31 do CTN, dedicado ao contribuinte do ITR. De acordo com o artigo 31 do CTN, o contribuinte do ITR é o proprietário do imóvel ou o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Lembrando que o fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil, a posse. Então o contribuinte, se o contribuinte, de acordo com o artigo 121 do CTN, que ainda será estudado mais à frente, é sempre aquela pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, o contribuinte é sempre aquele que realiza o fato gerador. Se o fato gerador é um verbo, ser proprietário, importar, exportar, auferir renda, é sempre uma ação que revela a capacidade contributiva. O contribuinte é sempre o autor da ação, então o contribuinte tem relação pessoal e direta com o fato gerador, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, inciso 1 do CTN. Então, nesse caso, esclarece o artigo 31 do CTN que o contribuinte do ITR é o proprietário, já que o fato gerador é a propriedade do imóvel, é o titular do domínio útil, quando o fato gerador for a detenção desse domínio útil, a titularidade do domínio útil, no caso dos imóveis que são, por exemplo, objeto de enfiteuse, ou então possuidor a qualquer título. E aqui um esclarecimento, um reforço de algo que já foi dito nos comentários ao artigo 29. É que o titular do domínio útil é aquele que detém um imóvel num regime de enfiteuse. A enfiteuse é aquele mais amplo direito real sobre coisa alheia, em que a propriedade é cindida, o proprietário fica apenas com o domínio direto, mas o domínio útil é transferido ao detentor da enfiteuse, e esse domínio útil, que é o direito real sobre coisa alheia, amplíssimo, ele envolve inclusive a possibilidade de o imóvel ser transferido hereditariamente, então ele é vitalício e hereditário, e há apenas duas restrições ao direito de propriedade. O titular do domínio útil, ele não é proprietário inteiramente apenas por conta de duas restrições. Se ele for vender o imóvel, ele tem que dar direito de preferência ao proprietário. Se ele for vender o domínio útil, ele tem que dar direito de preferência ao proprietário, para que o proprietário possa recomprar o domínio útil, juntar o domínio útil ao seu domínio direto e com isso extinguir a enfiteuse. E se o proprietário não quiser comprar o imóvel, ou comprar o domínio útil que está sendo vendido, ele deve pagar um percentual ao proprietário dessa venda, que se chama laudêmio. E todos os anos ele paga um percentual do valor do imóvel ao proprietário, que se chama foro. É o foro e o laudêmio. Essa figura era prevista no Código Civil de 16. O Código Civil atual não prevê mais a figura da enfiteuse, ela não existe mais. Mas as enfiteuses que foram constituídas sob a vigência do Código 16 continuam sendo por ele reguladas, até que venham a ser extintas. Mas ainda existe o regime da enfiteuse, e podendo inclusive ser constituídas novas enfiteuses, novos aforamentos, em relação aos terrenos de marinha que são regidos por uma legislação própria. Então, em relação a eles, é muito comum em cidades litorâneas, por exemplo, como Recife, como Fortaleza, como Rio de Janeiro, é muito comum que os imóveis que ficam bem próximos à orla se situem na zona definida como terreno de marinha e, portanto, na verdade, aquelas pessoas que ali habitam e que são aparentemente as proprietárias, a rigor elas têm apenas o domínio útil do imóvel, mas nesse caso ainda assim são contribuintes no caso do IPTU em relação a esses imóveis. Mas se por alguma razão se tratasse de um imóvel numa região litorânea distante, fora da zona urbana da cidade, seriam também contribuintes do ITR, independentemente de não terem a propriedade, ainda que tenham apenas o domínio útil. E também em relação à posse, já foi explicado que não é qualquer posse, mas apenas aquela posse com animus domini, a posse de quem age como se proprietário fosse, aquela posse que se trata de fato de todos os efeitos ou de todas as atribuições de um proprietário. O posseiro possui tudo que um proprietário faz, tudo que um proprietário faria, ele apenas não regularizou a situação junto ao registro de imóveis, e isso não pode servir de escusa para que ele não pague o imposto sobre a propriedade do imóvel. Então daí a remissão no CTN, tanto no artigo 29 como agora no artigo 31, à posse, que deve ser nesses termos entendida. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e de depositar na caixa de comentários o que pensa desse e de outros artigos do CTN. Até a próxima!